Olá, estamos de volta. E ainda no tema maternidade, eu achei há algum tempo atrás uma postagem muito interessante e guardei para este momento, né, para essa época do ano, que são 8 lutas que valem a pena travar com seu filho. É uma publicação da Cíntia Catelan. Então, pelo que vale a pena você brigar com seu filho? E ela fala 8 itens, que a gente vai falar aqui, desenvolver um pouquinho, mas que eu desejo muito que você fique com eles na cabeça e faça a sua própria reflexão. 1. Sono adequado. Sono adequado envolve uma porção de atitudes da família para ser realizado. Então, todo mundo está falando, todos os neurologistas, todas as páginas de neurociência, Dr. Daniel Becker, né, que é um guru para muitos pais e para muitos profissionais também. Não deixe muito tempo na tela e à noite não deixe, porque isso perturba o sono. Né? Tenha hora para dormir, hora para acordar, tenha um ambiente adequado, nem frio nem quente, roupa adequada, silêncio, escuro. Sono adequado é um pacote, é dormir X horas, dependendo da necessidade da criança, da fase do desenvolvimento, da necessidade do adolescente, da fase do desenvolvimento dele, mas é também todo um contexto. É que a casa também precisa dormir ou os quartos precisam ter uma privacidade onde se possa dormir enquanto em outro lugar da casa se faz outra coisa. Eu vejo crianças que dormem às 8 horas da noite e depois é que os pais vão jantar, vão namorar, mas a casa está adequada para isso. Nem toda casa é grande, nem toda casa permite, mas faça o melhor que você puder para que seu filho durma às horas e na qualidade adequada, porque isso tem a ver, e eu também já falei lá atrás, durante a pandemia, sobre a ação do hormônio de crescimento, que é muito importante, não só para crescer fisicamente, mas para o desenvolvimento cerebral. É muito importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, sono adequado é um pacotão. 2. Alimentação saudável. As pessoas agora criticam muito que agora é assim, não dá açúcar para criança antes dos 2 anos, agora é assim, tem um jeito de comer, na minha época fazia papinha. Olha, o que é importante? Que você ofereça ao seu filho, desde sempre, a alimentação saudável e adequada para a fase do desenvolvimento que ele está. Alguém tem a ilusão de que uma criança nunca vai comer açúcar? Eu acredito que não. Mas se a gente está entendendo que o açúcar não traz grandes benefícios, que tal atrasar ao máximo a introdução do açúcar? Que tal tirar do açúcar esse poder de prêmio? Porque muitas vezes o prêmio oferecido para a criança é um doce, é um sorvete, é uma bala e ela aprende. Quando eu quero me sentir bem, quando eu quero experimentar uma coisa boa, é no doce que eu vou. Eu tenho uma amiga que na vida adulta teve muitos problemas de saúde, precisou se submeter à cirurgia bariátrica e ela ficou sabendo, né, porque não é uma coisa que ela tinha como recordar, que como ela recusou as primeiras papinhas lá antes de 1 ano de idade, a mãe, ao invés de temperar, né, com sal, que os médicos também não indicam, ela começou a temperar com açúcar. Ela queria prejudicar a filha? Claro que não. Ela não sabia, mas estava abrindo caminho para um grave problema de saúde. Então é disso que a gente está falando.
As famílias em diferentes regiões se alimentam de maneira diferente e isso vai ser respeitado, precisa ser respeitado, mas a alimentação saudável sempre é possível e desejável para as pessoas que não estão expostas à fome, a algum tipo de penúria que infelizmente são muitos no nosso país. 3. Brincar ao ar livre. A gente mora em casas, apartamentos cada vez menores, então que a gente pense que precisa ir a uma pracinha, ir a um parque, ir a um sítio, ir a um clube, a algum lugar onde a criança possa correr, brincar, pisar na areia, na grama, eventualmente ralar o joelho, aprender a andar de bicicleta, jogar bola, tomar banho de chuva, essas coisas que compõem o sistema imunológico dela, fisicamente, mas compõem memórias, lembranças, conhecimento de si mesmo através do corpo, pelo corpo e experiências das quais ela vai se lembrar. 4. Limites de telas. Eu acho que a gente não precisa nem se estender, não é? Tem tanta gente falando isso, até 2 anos, 0 tela, aí o outro fala, até 4 anos, 0 tela, aos 6 anos, meia hora de tela por dia, na adolescência, 2 horas de tela no máximo, não deixar a tela de noite, ter horário para dormir. A gente já está esgotado desse tema, falta fazer o que a gente sabe que precisa fazer. 5. Organização. Esse é um tema muito caro, porque fica parecendo que você tem que botar as crianças morando num quartel, os adolescentes morando num quartel. Não é isso, mas toda criança, todo adolescente precisa de uma rotina. A rotina precisa ter espaço para o imprevisto, para a flexibilização, mas o esqueleto da rotina precisa acontecer. Disciplina é liberdade. Disciplina, rotina, organização é autonomia. Quanto tempo você perde procurando uma coisa que, se tivesse lugar certo, você não precisaria procurar? Quanto tempo você perde, quanta nota a criança ou o adolescente perde na escola por não entregar um trabalho no prazo, porque não sabia que era para fazer, não anotou no lugar certo, não dividiu bem o tempo, e essa é uma dificuldade que eles têm, a gente também já falou disso. Então ajude a se organizar, faça planilha, faça quadro, consequências de coisas que ele precisa fazer. Ele ainda precisa de controle externo para se organizar. Seja esse controle, mas não imponha a sua organização. Deixe que ele descubra a própria organização. Quanto a isso, eu tenho uma história muito cara, muito engraçada para contar para vocês. A organização depende de como cada um funciona, né? E é preciso que a gente ofereça a oportunidade dos nossos filhos descobrirem a sua maneira de funcionar. Quando a gente fazia a formação em psicanálise, éramos 4 psicólogos aqui de Muriaé que íamos regularmente para Juiz de Fora no mesmo carro. A princípio de ônibus, né? Depois as vacas engordaram um pouquinho, a gente fazia um rodízio dos carros. E um dia estávamos no meu carro e era ainda o tempo da fita cassete. Debaixo do banco do carona estavam 2 caixas com fitas cassete. Como era um único homem no grupo, ele sempre ia na frente e as 3 meninas atrás. E aí ele perguntou: tem fita? Aí eu falei: tem, tá debaixo do seu banco 2 caixas. Ele tirou a caixa, botou no colo e tinha umas caixas de fita
com a lombada virada para cima e outras com a lombada virada para baixo. E aí ele foi falando, você fala que seu marido é muito organizado, as fitas estão todas bagunçadas, e já foi desvirando. Eu deixei, fiquei quieta. Quando ele acabou de desvirar, eu falei assim, as que estavam com a lombada aparecendo eram as que ele não tinha ouvido, as outras eram as que ele já tinha ouvido. Agora você arruma de novo, agora você organiza de novo. E ele ficou muito bravo comigo, porque eu não o impedi de fazer isso. Eu falei, você não me perguntou, você já foi logo criticando a desorganização dele, só que estava organizado de acordo com os critérios dele. Então, essa história, ela me é muito cara, porque ela me ajuda a não impor a minha organização. Porque eu tenho um jeito próprio de me organizar, que não é o mesmo do meu marido, que não é o mesmo das crianças que eu atendo, e elas organizam aqui o material que elas vão usar de uma maneira que eu preciso respeitar, que eu preciso compreender, que eu preciso aprender. Então, organização não é a minha, é a que funciona para aquela pessoa. 6. Leitura. Desenvolva o hábito da leitura, porque ela enriquece muito a nossa vida. Mas não é obrigue seu filho a ler, leia também. Leia para ele no início, leia com ele depois, leia e comente aquilo que você leu e favoreça que ele comente o que ele leu. Faça da leitura mais um assunto, mais um tema, naturalmente. E não obrigue o seu filho a ler, sendo que você não lê nada, né? Sendo que você desvaloriza, sendo que você reclama se ele pede livro, sendo que você reclama se ele fica lendo, né? Mas aí ele fica lendo a noite toda. Tá, e ele tem que dormir? Isso é uma coisa. Mas se ele está lendo e você fala, ai, que coisa chata, esse menino só fica lendo, essa menina só fica lendo, só fala nisso. Será que não fica lendo o tempo todo porque não tem oportunidade de brincar ao ar livre? Será que não fica lendo o tempo todo porque não tem espaço para conversa? Mas a leitura em si não deveria ser problema. 7. Lidar com o ócio. Parece que depois que eu escolhi esse tema, esse item 7 está borbulhando. Já vi muitas outras publicações. Ficar à toa, ficar sem ter o que fazer, é a oportunidade de imaginar e criar uma solução para o tédio. Espaços vazios, espaços sem ter o que fazer, tempo livre para inventar são fundamentais. Nós entramos num ritmo tão acelerado que a gente precisa estar fazendo alguma coisa o tempo todo, e a gente ensina isso para as crianças. Tem que ter sempre uma programação. Se vão viajar no hotel, tem que ter recreador, porque senão o que as crianças vão fazer? Em casa, tem que ter alguma coisa para fazer, de preferência tem que ir um amigo, porque a criança não sabe ficar sozinha, não sabe brincar sozinha, porque eu quero ter sossego para fazer as minhas coisas, então tem que arrumar alguém que fique com ele, que faça coisas com ele, e eu não consigo gerenciar, um tempo junto com eles, fazendo alguma coisa deles, e não consigo suportar que ele fique entediado um tempo e tenha a oportunidade de descobrir o que fazer do próprio tédio. Então, isso é muito importante, a gente precisa muito pensar nisso. E o 8º e último, tempo de qualidade em família. Essa é uma das 5 lições, das 5 linguagens do amor, não é? Tempo de qualidade. Como é que a gente faz isso? Mas minha semana é imprevisível. Mas dentro do imprevisível não sobra um tempo que na hora que sobra você fala, então vamos fazer isso agora que estamos todos juntos? Não dá para preparar, não dá para separar um tempinho
para fazer alguma coisa com a família, um jogo de tabuleiro, se as crianças são maiores, e aí as pessoas falam, ele não se interessa. E aí quando vem aqui para o consultório, eu vejo que a criança não sabe, ela não tem ideia de como joga um jogo com regras. E eu, tenho que suar para ensinar a jogar um jogo com regras. Mas ela não sabe jogar nada, a gente compra um monte de jogos. Para ela jogar sozinha? Para ela ler as regras, aprender quais são e jogar? Não existe. É para você jogar junto, é para você estudar as regras antes, para você saber jogar e jogar junto. Tem jogos que as crianças amam, que são jogos antigos e que tem regras complexas. O Uno, que é um jogo famoso. Eu tenho 2 Unos aqui, um Uno tradicional e um Cancan com as figuras do carrossel. As regras são as mesmas e as crianças amam jogar, mas elas jogam comigo e eu tenho segurança nas regras. Eu falo como são as regras, eu faço valer as regras e isso é terapêutico. Tem o Ian, é um jogo muito simples de você ter. Eu não vejo mais para comprar, mas é muito fácil de você fazer. O Ian, o difícil são as regras. E por isso essas regras são desafiadoras para a criança e são terapêuticas, são educativas, são pedagógicas. Mas é preciso que você se debruce para aprender a jogar e depois jogar com a criança. Então, isso é tempo de qualidade. Tempo na natureza, tempo cozinhando juntos, tempo fazendo uma reunião para decidir as férias, tempo para ouvir as histórias do dia, tempo de qualidade. Perceberam que esses 3 temas estão intimamente relacionados? Que um leva ao outro, que um repete o outro? É porque isso é fundamental. E isso tem tudo a ver com maternidade, vida de qualidade, educação e vida feliz, futuro feliz para os nossos filhos.